Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje é a lição de número 2, que nós estamos aprendendo nesse trimestre algumas histórias que o Senhor Jesus nos contou, né? Que o Senhor Jesus deixou registrado aqui na Bíblia Sagrada. E hoje a lição de número 2 é a história do semeador. Sim, e a leitura bíblica se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. E sabe qual que é o objetivo desta lição, crianças? Que você, aluno, aprenda que é importante guardar a palavra de Deus no coração. Sim, é muito importante nós fazer com que a palavra de Deus fique aqui dentro do nosso coração. Porque aonde nós estivermos e precisarmos, se nós não tivermos com a Bíblia na mão, nós podemos então lembrar daquilo que foi aprendido e aí você colocar em prática a mensagem da salvação, né? A palavra do nosso Deus. O ponto central da lição: o nosso coração deve estar aberto para a palavra de Deus. Então, o que você tem guardado aí no seu coração? Será que o seu coraçãozinho tem lugar para músicas do mundo, para desenhos, para filmes, para jogos? E somente para isso também tem lugar? Você quer que ele tenha lugar para o Senhor Jesus? Né? Ou você deixa tudo, Jesus, aquele bem pequenininho, aquele espacinho, o Senhor pode pegar. O resto é as minhas coisas. Não, não pode ser assim. O nosso Senhor Jesus, Ele quer o nosso coração por inteiro. Porque se nós dermos o nosso coração, guardar somente coisas boas no nosso coração, a palavra de Deus, o mais o Senhor Jesus faz na nossa vida. Não é pecado você assistir, não é pecado você jogar, porém isso não pode tomar a maior parte do seu tempo, fazer com que você se torne dependente disso. Então não, assim não pode, assim não é errado. Assim você vai deixando Jesus de lado para fazer essas coisas. E nós precisamos estar cada vez mais perto do nosso Senhor Jesus. E a nossa história de hoje, a história do semeador, é uma história um pouco diferente daquela da semana passada. Semana passada nós aprendemos a história da sementinha, né? Que uma semente tão pequena, né? Ele de hortaliça dá uma árvore tão grande, né? De 1,5 metro de altura. E hoje nós vamos aprender, né, outra forma, né, sobre a semente que o Senhor Jesus ensinou. E antes de começarmos, eu gostaria, né, que você fechasse os seus olhinhos junto comigo. Hoje eu tenho aqui, né, a minha sobrinha. Lembra da Lívia que eu falei a semana passada, que eu mandei um beijo para ela? Hoje ela está aqui comigo, né? Ela vai ajudar a Elô a falar o texto áureo e a orar com a gente, tá bom? Então, hoje eu tenho uma outra pessoa assistindo aqui comigo. E eu também tô com vergonha, sabia? Então, vamos lá? Vamos orar? Falar com o Papai do Céu? Feche os seus olhinhos, ó. E agora repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste momento, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim. Senhor, abençoe a nossa aula, ajude-me a guardar a tua palavra no meu coração e me ajude a fazer a tua vontade aqui nesta terra. Senhor, continue abençoando a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os nossos olhos com os nossos ouvidos bem atentos para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E a nossa memória em ação hoje
ela está escrita aqui, olha, na Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo de número 3. Eu vou ler ela para você. Olha aqui, ó. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Então eu li o versículo todo, mas nós vamos falar só essa parte que está escrito aqui no nosso painel para memorizar. Hoje é em formato de Bíblia, ó. Vamos lá repetir comigo? Eu vou falar uma vez e vocês repetem, porque ele é bem longo o versículo. Depois nós falamos juntos, tá bom? Vamos lá. Memória em ação. Memória em ação. Felizes Quem lê este livro. lê este livro. E felizes Aqueles que ouvem a palavra que ouvem a palavra desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, parte A. Capítulo 1, versículo 3, parte A. Muito bem, vamos ler junto agora? Ele é bem longo, vamos lá. 1, 2, 3. Felizes quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, parte A. Então, ó, quem é feliz? Eu e você, aquelas pessoas que leem a palavra do Senhor. Ó. Felizes quem lê este livro. Que livro é este? A Bíblia, a palavra de Deus. Aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro que é a Bíblia Sagrada. Então, se você obedecer o que a Bíblia nos ensina, você vai ser uma criança feliz, você vai ser uma criança diferente. Sabe, crianças, não é o que a TV ensina, que os desenhos, os filmes, aquele artista que você tanto gosta, né? Não é o que eles te ensinam que vai fazer você ser diferente. O que você vai, como você vai conseguir crescer uma criança diferente é o que você está ouvindo aqui, o que a tia Gi está dizendo, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, vamos sentir o desejo de ler a palavra de Deus e guardar ela no seu coração. Então, hoje nós vamos cantar esse cântico aqui, olha, nós vamos falar sobre a palavra do Senhor, então nós vamos cantar este cântico aqui, ó, que ele fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E ele é assim, ó, se vocês não aprenderam hoje, não tem problema, depois em outra aula a tia canta de novo. Olha aqui, ó. Bíblia, meu livro companheiro, é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, a andar com Jesus. Então a Bíblia, ela é o nosso livro companheiro. Ela nos ensina, ela nos fala como chegar ao céu, como conhecer o nosso Deus e caminhar junto com o nosso Senhor Jesus. Aprendendo sim aquilo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E a nossa aula hoje, a nossa lição, ela vai contar
para nós mais uma parábola. Vocês lembram o que é parábola que eu falei na outra aula? Eram histórias que Jesus, né, olhava ao seu redor e ele via, né, um objeto ou alguma ação de alguém que estava por ali trabalhando, fazendo, ou alguma árvore, e ele pegava aquilo que acontecia, que as pessoas conheciam, para ensinar sobre o reino de Deus. Então, nesse dia, não era diferente. Jesus, ele estava ali nas regiões, né, do Mar da Galileia, e ele estava sempre, né, que eu tenho falado para vocês, rodeado de muitas pessoas. Muitos iam ali para aprender, outros iam ali para ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada, outros iam ali para receber cura. E Jesus aproveitou aquele momento em que ele estava cercado com muitas pessoas, ele começou a ensinar. Imagine só, né? Talvez vocês podem estar enjoados da minha voz, né? Me ver todos os domingos aqui, né? Todos os vídeos, mas eu acredito que aquelas pessoas não sentiam, né? Não ficavam enjoadas de ouvir Jesus, né? Acredito que elas não viam a hora de poder ver Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E elas estavam ali mais uma vez para estar pertinho de Jesus, e Jesus as ensinou. Jesus então olha para aquelas pessoas e ele consegue ver o que estava dentro do seu coração. E o Senhor Jesus olha para você neste dia e ele consegue ver o que está aí dentro do seu coração. Ele sabe o que você está precisando, e eu quero que nesse dia ele fale muito com você, para que você possa, né, sair feliz, poder ir brincar feliz, porque o Senhor Jesus falou com você. Então, Jesus estava ali perto, né, do lago, ali do Mar da Galileia. Fala-se lago, mas o nome é Mar da Galileia, porque na realidade era um lago mesmo. Não era um mar que você se perdia de vista, não. Era um lago muito grande. Porém, falava-se mar porque o vento que vinha das montanhas agitavam as águas muito altas, que nem as ondas do mar. Então, em algumas partes da Bíblia vai estar escrito Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Então, quando a gente falar, esses dois nomes se referem ao mesmo lugar. Então, ali na beira, né, do Mar da Galileia, Jesus estava ensinando aquelas pessoas. E Jesus, então, olha ao seu redor e fala assim: olha aqui, o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que saiu para semear. Ali naquela época tinha muitas pessoas que cuidavam dos seus campos. Eles pegavam então as suas sementes. Deixa eu dobrar um pouquinho aqui para vocês. Eles pegavam então as suas sementes e saíam para semear. E Jesus estava dizendo que aquele semeador, ele pegou as suas sementes, ficou muito pequeno. Vamos esticar mais um pouquinho aqui. Aquele semeador, aquele homem saiu para semear, pegou as suas sementes, e a Bíblia diz, Jesus ensinando, que algumas sementes caíram à beira do caminho. E quando algumas sementes caíram à beira do caminho, olha aqui, ó, o semeador pegou as suas sementinhas, deixa eu pegar as sementinhas aqui, pegou as suas sementinhas e algumas caíram ali na beira do caminho. E quando elas caíram ali na beira do caminho, não tinha terra para cobrir aquelas sementes. Então, sabe o que aconteceu? Veio os passarinhos e comeram todas aquelas sementes. E sabe o que aconteceu? Aquelas sementes não frutificaram, não brotaram, porque os passarinhos veio e comeu aquelas sementes. E aquele semeador continuou caminhando. E conforme ele ia caminhando, ele lançou
algumas sementes novamente. Ele pegou as sementes, e ele lançou numa outra terra. E ali naquela terra tinha muitas pedras. Tinha terra, as sementes não foram comidas por ninguém, né? Não deu para os passarinhos comer, porém as sementes caíram entre as pedras. E sabe o que aconteceu? As sementes começaram até a germinar, mas ela estava muito rente com o chão, porque não deu para ela entrar bem dentro da terra, por causa das muitas pedras que tinha ali. E quando ela começou a crescer, a sua raiz não estava protegida, e sabe o que aconteceu? Aquelas sementinhas também morreram, não conseguiram viver e frutificar. Mas aquele semeador, a Bíblia continua nos dizendo, Jesus continua nos ensinando que o semeador lançou agora mais uma vez a sua semente em algumas terras. E desta vez aquelas sementes caíram em uma terra. Mas ali também, sabe o que tinha? Junto, plantado ali naquela terra, muitos espinhos. E quando a sementinha começou a crescer, os espinhos também começaram a crescer e eles ficaram bem maiores do que as sementinhas, do que aquelas plantinhas. E o que aconteceu? As sementinhas não conseguiram ver o sol, não conseguiram se fortalecer e os espinhos sufocou elas e elas também morreram. Mas aquele semeador, crianças, ele não desistiu, ele continuou lançando a semente. E agora ele lança a semente. Olivia, pega aqui para mim, por favor, filha. Ele lançou a sua semente em uma terra. E a Bíblia diz que aquela terra era uma terra fértil. Não tinha pedras, não tinha espinhos, não tinha passarinhos para comê-las. E aquela terra bem fofinha, bem cuidada, né, pelo semeador ali, por quem cuidava das terras. A Bíblia diz que aquela sementinha cresceu e deu muitos frutos. Deu frutos, alguns deu frutos de 100, alguns deu fruto de 60 e outros deram frutos de 30. Olha só, né? Elas foram brotando e foram dando muitos frutos de poucas sementes. Foram se brotando muitos frutos e Jesus estava querendo nos ensinar que é assim que acontece com cada um de nós. E Jesus olhando agora para aquelas pessoas que estavam ali tão sedentas, querendo aprender mais sobre o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus se retirou dali de perto daquelas pessoas, Jesus, junto agora só com os seus discípulos, os discípulos ficou pensando, mas o que significa esta história que Jesus contou? O porquê que Jesus não explicou para as pessoas o significado dessa história? Então, quando eles estavam sozinhos com Jesus, olha só o que os discípulos perguntaram para Jesus. Então os discípulos chegaram até o mestre e lhe perguntaram por que ele usava as histórias para ensinar a multidão e não lhe dizia claramente o que significava. E aí sabe o que Jesus respondeu? Jesus lhes disse, para vocês é permitido saber os segredos do reino de Deus, mas para elas não, pois estão com as mentes fechadas e os seus ouvidos estão tapados e os seus olhos não enxergam. Como afirma o profeta Isaías, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão. Não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Olha só, crianças, muitas daquelas pessoas estavam ali perto de Jesus,
mas não queria aprender sobre o reino dele. Muitas daquelas pessoas que estavam ali tão pertinho do nosso Senhor Jesus, que podia abraçá-lo, que podia tocar em Jesus, que podia abrir o seu coração para aprender de Jesus, não queriam. Eles estavam ali somente para receber, eles não queriam dar o seu coração, porque Jesus conhece como está o nosso coração. Jesus conhece como que você está aí neste momento. Será que o seu coraçãozinho está aberto para ouvir? Ou será que a mamãe falou, você vai ter que ouvir a lição da escola dominical? Como que você está? Você veio por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? Precisamos estar diante de Jesus com o nosso coração aberto, rasgado, para aprender sobre o nosso Senhor Jesus. Jesus estava ali para curar todas aquelas pessoas, mas eles não queriam. Eles só queriam bênçãos para eles, não queriam entregar a sua vida a Jesus. Então Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Ele disse assim, sabe, aquelas sementes que caíram à beira do caminho, que os passarinhos vieram e comeram, são aquelas pessoas que quando vêm para a igreja, elas ouvem a palavra de Deus, mas quando elas vão embora, elas fazem como se não tivesse ouvido nada. O inimigo vem e arranca da mente delas, arranca do coração delas, e elas não voltam mais. Algumas até aceitam Jesus, mas não conseguem se firmar, porque dão lugar para o inimigo. É como o vento que vem, sopra e leva para longe aquilo que elas aprenderam. Então, crianças, que você não permita que o inimigo roube de você aquilo que você está aprendendo. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, sabe aquelas sementes que caíram ali entre as pedras? São aquelas pessoas que recebem Jesus como Salvador, sim, mas alguma dificuldade vem na vida dela. Alguém olha feio para ela e ela já fala, não vou mais na igreja. A enfermidade vem e ela diz assim, eu fui para a igreja para ser curada, Jesus não me curou, então eu não vou mais para a igreja. Outras pessoas dizem assim, eu achei que eu não ia ficar mais triste, mas eu estou triste do mesmo jeito. Por quê? Querem ir para a igreja somente para o seu bem. E não é assim. Nós temos que estar na igreja para adorar a Deus. Porque quando Deus vê a sinceridade do nosso coração, aí Ele vem e cuida da nossa necessidade. Então, as pessoas recebem Jesus, mas as dificuldades da vida levam ela embora e ela não volta mais para a casa do Senhor. E sabe aquelas sementes que caíram entre os espinhos? São aquelas pessoas que crescem, mas os prazeres da vida, os vícios, as necessidades que tem de fazer coisas que desagradam a Deus, vem e tira, sufoca ela e ela não consegue crescer e ela vem e morre também. Aquelas pessoas, olha, que os vícios de jogos, músicas, videogame, tudo aquilo que está sufocando, fazendo com que você se torne dependente, você vai se esquecendo daquilo que o Senhor Jesus tem para fazer por você e Ele quer dar para você. E aí eles não conseguem também as riquezas, as necessidades de fazer coisas que desagradam a Deus, também as leva para longe de Deus. Mas aquela semente que caiu em uma boa terra e ela começou a crescer e ela começou a frutificar, são aquelas pessoas que ouvem e abrem seu coração para receber a mensagem do nosso Senhor Jesus. Pede perdão dos seus pecados, deixa de lado tudo aquilo que pode afastar Jesus da sua vida. E ali ela começa a sentir o desejo de ler a palavra de Deus, de aprender mais a palavra de Deus, sente o desejo de orar, de falar com o Papai do Céu. E quando vem aquele desejo de fazer alguma coisa errada, vai lá e dobra o seu joelho e fala, Senhor, tira esse desejo do meu coração.
E ali ela vai crescendo e vai frutificando, vai multiplicando, vai falando de Jesus para outras pessoas e muitas pessoas começam a conhecer o reino de Deus. Tá vendo, crianças? Por isso que é importante nós a cada dia mais buscar estar na presença do nosso Deus. Então não ache que é perda de tempo você estar aqui assistindo esta aula. Não. Você está frutificando para o reino de Deus. Para quando você poder voltar para a escola, poder ver os seus amiguinhos, vocês vão dizer, olha, eu estava preso lá dentro de casa, eu não podia sair, mas eu agora estou forte, aprendi muitas coisas da palavra de Deus, estudei também, porque é preciso estudar, não é verdade? Então, eu estou pronto para continuar a minha vida aqui nesse mundo, porque nós temos que viver muito bem até Jesus vir buscar a sua igreja. Amém, crianças? Então, permita que a palavra de Deus, que é a semente, é a palavra do nosso Deus, que ela cresça no seu coração e que cada dia mais você sinta o desejo de ler a palavra do nosso Deus. Amém? Então eu gostaria de, mais uma vez, que você fechasse os seus olhinhos e falasse com o Papai do Céu. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada, muito obrigada, porque eu aprendi mais um pouquinho sobre a Tua palavra. Que a Tua palavra, que é a semente, cresça em meu coração. E eu possa ser um semeador do Teu grande amor para aqueles que precisam de Ti. Continue abençoando o nosso planeta, o nosso Brasil, aquelas pessoas que estão doentes, cuidando dos corações daquelas pessoas que perderam um familiar muito querido. Jesus, continue cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, o nosso Senhor Jesus, Ele veio aqui a este mundo com um propósito de se entregar ali na cruz do Calvário. E Ele se entregou, mas Ele não ficou morto. Ele voltou para o céu e está preparando um lindo lugar para nós. Então vamos anunciar o reino de Deus para que muitas outras pessoas também alcancem, né, e cheguem a esse lindo lugar que Deus está preparando. E olha, não se esqueça da sua ofertinha. Eu trouxe hoje algumas moedinhas, porque a tia não tinha moedas grandes e nem dinheiro de papel. Então tem as moedinhas aqui, ó, que depois, né, nós vamos levar para a casa do Senhor, para que continue abençoando o crescimento. Você dê aquilo que você tem, que depois grandes coisas o Senhor faz na nossa vida. Amém? Então um grande abraço para você, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal. E eu espero você no próximo vídeo. Ai, bom.